Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do Canote da Guerra. O homem que comandou as tropas alemãs na Batalha de Stalingrado, comandou o 6º Exército, o Marechal de Campo Friedrich von Paulus, tem uma história bastante trágica, porque ele se despede da esposa Helena, que era romena, em 1942 na Alemanha, para ir para Stalingrado, e não viu mais ela. Ela morre em 1949 e ele morre em 1957. Ele morreu sem rever a esposa, porque ele se rende em 1943 em Stalingrado para os soviéticos e só volta à Alemanha quando a esposa já havia falecido. Muito bem, dito isso, eu preciso falar um pouco hoje do Marechal von Paulus. Por quê? Não obstante ele ser um personagem trágico, tem uma característica na vida dele que eu acho bastante interessante. O Paulus foi um oficial da Alemanha que teve uma carreira brilhante nos meios acadêmicos militares do seu país. Ele foi instrutor de oficiais, ele foi chefe de Estado-Maior, ele comandou um batalhão, foi o maior comando dele antes do 6º Exército. Isso talvez tenha pesado um pouco porque ele não teve comando de grandes unidades. Mas o que acontece? O Paulus era eminentemente um militar com grande ligação com aspectos teóricos da doutrina alemã. Ele era um formulador de doutrinas, ele era muito trabalhador, gostava muito de estudar a estratégia de formular doutrinas, da instrução, etc. Mas ele não era um homem talhado para o comando operacional. Há quem diga que o von Paulus foi o homem errado no local errado. Eu concordo com isso. Por quê? Embora o Paulus tivesse uma carreira brilhante, essa carreira dele talvez mantivesse a aura se ele não fosse colocado numa situação de extrema pressão. Foi Stalingrado. Se ele tivesse passado a vida inteira dando aulas dando instrução nas academias militares, ou se ele tivesse comandado um setor mais calmo da frente, pode ser que ele não tivesse uma vida tão trágica. Mas o Paulus ele foi levado ao limite daquilo que um comandante de campo pode ser conduzido, que é enfrentar uma batalha avassaladora contra um inimigo implacável que defendia o seu próprio território, que estava disposto a reconquistar a sua posição a qualquer custo. E ele não resistiu realmente a tudo isso. Ele teve várias oportunidades de romper o cerco de Stalingrado e chegar nas linhas alemãs. Ele não fez por submissão a Hitler. Isso é um fato. Então essa fraqueza moral dele, essa deficiência, iria lhe custar muito caro nos anos seguintes. Por quê? Porque na verdade, antes do final da Batalha de Stalingrado, Hitler promove ele a Marechal de Campo. Como Hitler sabia que nunca um Marechal de Campo alemão havia se rendido, ele esperava, na verdade, que o Paulus se suicidasse, coisa que o Paulus não fez. Ou seja, ele não teve coragem de se opor a Hitler e retirar as tropas, mas também não teve coragem de se matar. Ficou sempre no meio campo. Tem uma coisa interessante, porque ele é capturado pelos soviéticos, no início de 1943, ele vai para um campo de prisioneiros, mas ele pede para o embaixador alemão na Turquia para comprar as divisas dele de marechal de campo. O embaixador compra e envia para os soviéticos e ele usava nos campos de prisioneiros as insígnias de marechal de campo. Os soviéticos permitiam isso, que para eles era um efeito propagandístico, interessantíssimo. Isso é mais um aspecto pouco conhecido da vida de von Paulus. Vocês deveriam estudar, é interessante, tem bons livros sobre ele. Esse aqui tem na Amazon, Os Guerreiros de Hitler, é muito bom esse livro. Fala sobre o Paulus e outros generais alemães. E o outro que eu recomendo também, esse aqui, Generais de Hitler, do Corey Barnett, mais completo, mais denso, mas aborda mais generais alemães. Bom, eu preciso colocar uma coisa que é bastante importante. No caso do von Paulus, especificamente, uma coisa é você ter uma vida acadêmica, uma vida em que você se debruça sobre estudos teóricos formulando ideias para novos empregos de força, etc. Outra é a situação em campo. Quando você está numa situação real, numa situação de campo, você tem que ter uma visão
muito realista, muito pragmática das coisas, né? E você tem que ter muita flexibilidade para lidar com todas essas situações. O Paulus não tinha isso de forma alguma. Eu volto a repetir uma frase que eu já disse aqui: era o homem errado no local errado. Ele não tinha essa característica. Ele daria um excelente oficial de Estado-Maior, um excelente instrutor de uma academia militar, de um curso de Estado-Maior, de um curso de altos estudos, o que quer que seja, mas jamais deveria ter sido colocado naquela posição, né, de comandante de um exército que era uma isca aí para os soviéticos. E tem uma coisa interessante, que alguns dos telegramas do Paulus em Stalingrado diziam o seguinte: não, nós estamos avançando lentamente todos os dias, mas estamos fazendo avanços constantes, etc. Vamos ter a vitória final. Que é a mesma conversa que a gente ouve na Ucrânia hoje em dia. O pessoal fala, não, os avanços são lentos, mas a gente está conseguindo. Na verdade, o Paulus, os avanços se mediam por dezenas de metros, menos até. Né? No final, antes da grande contraofensiva soviética, as tropas do Chuikov estavam praticamente de costas para o Volga. Tinha 100 metros entre eles e o Volga. Isso era disputado com o exército de von Paulus. Então, na verdade, o Paulus não conseguiu ver que era uma batalha mortal que ele estava travando ali, e que enquanto ele combatia, os alemães estavam obcecados por Stalingrado, os soviéticos estavam dando a volta aí mais ao norte e ao sul também. Stalingrado se converteu numa ratoeira perfeita. Então eu quero deixar essa reflexão, né, sobre a vida do Paulus. Precisa ser estudada. Eu acho muito importante. Trata-se de um oficial, né, que teve uma carreira brilhante e que nem por isso deixou de ser trágica. O Paulus é o caso típico daquele militar que ele consegue, né, formular soluções muito boas, soluções brilhantes, ensinar outros militares a prospectar essas soluções, mas ele não consegue lidar com os problemas reais do dia a dia. Bom, pessoal, a nossa dica de leitura de hoje é o acervo de livros da Segunda Guerra Mundial da Amazon. Vocês vão encontrar tudo lá, em termos de biografias, batalhas, armas, as principais lideranças, todos os fatos da Segunda Guerra Mundial, sobre todos os teatros de operações. Eu lembro, Amazon parcela no cartão, aceita boleto e tem uma entrega ultra rápida, tá? E comprando esses livros através da lista de desejos do nosso canal, que se encontra na descrição ou no QR Code dessa página, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Então vamos dar uma olhada lá, que nós separamos, deixamos na lista de desejos diversos livros que vão enriquecer bastante a cultura militar dos nossos inscritos.